Olá, soizinhos! Tudo bem? Bem-vindos ao canal Pietra Aluno, eu sou a Pietra e hoje eu resolvi que a gente podia fazer um Q&A, perguntas e respostas. Então eu dei uma pesquisada em umas páginas no Facebook que tinham algumas perguntas que eu gostaria de falar. Claro que eu vou falar do meu estudo e da minha experiência, podem ter outras formas possíveis de entender isso, mas queria conversar com vocês sobre algumas dessas questões e claro, se vocês tiverem perguntas sobre bruxaria italiana, a gente pode fazer depois um segundo vídeo sobre isso, então deixa sua pergunta aqui nos comentários e aí a gente fala, tudo bem? Então, vamos lá? Então, olha só, o que eu percebi fazendo essa pesquisa nas páginas de Facebook e até no Twitter, algumas coisas, é que muita coisa do que se pergunta e do que se quer saber sobre bruxaria italiana são perguntas relacionadas ao que vem nos escritos do Raven Grimassi. Então, muitas perguntas têm a ver até com palavras que ele usa, com ideias que ele promove nos livros dele. Então, eu acho que a primeira coisa pra gente deixar claro e entender é que existe, sem dúvida, a forma de prática trazida, né, pelos clãs que tiveram seu início com o Raven Grimassi, o clã Aridiano, o clã Ariciano, e que eles têm essa prática já bem estruturada há quase 30 anos, né? Então é muito importante que a gente tenha esse entendimento, tenha isso claro. A gente não tem talvez essas fontes tão vivas, né? Porque eu não tenho certeza se a gente tem um clã aridiano, um clã ariciano, um braço disso aqui no Brasil. O que eu sei é que no Brasil, de fato, chegaram muitos imigrantes e os imigrantes acabaram encontrando com outras práticas aqui do nosso país. Então, eu penso que a prática de bruxaria italiana no Brasil, ela é muito particular, né? Porque ela tem uns temperos muito dela, né, da região para onde as pessoas foram, dos encontros que elas tiveram e da questão cultural que já estava rolando por aqui quando os primeiros imigrantes vieram. Então, talvez há quem diga, né, que o Raven Grimassi quis fazer sim um revival, né, da bruxaria italiana para dar valor e, na verdade, para as pessoas que são descendentes de italiano voltarem a se valorizar e valorizarem a sua cultura, né? Porque até o meio do século passado era muito complicado ainda você ser imigrante, ou ser italiano, ou ser irlandês, né? Era um grupo meio de gueto. Então, eu entendo um pouco que essa forma que Raven Grimassi fez para avivar essa espiritualidade tem muito a ver também com levantar a autoestima das pessoas e fazer com que elas de fato valorizassem aquilo que elas são, né? Então, por exemplo, eu encontrei perguntas sobre se a gente deve seguir as treguendas pela Roda do Sul ou pela Roda do Norte. Isso é uma pergunta, né, que talvez quem esteja estudando Wicca ou já estudou Wicca há muito tempo já tem essa ideia um pouco mais colocada, né? Então, Roda do Sul ou Roda do Norte? Bom, depende. Em geral, diria Roda do Sul, afinal de contas faz parte da paisagem que a gente tá. Eu sei que isso é um problema em algumas ocasiões, porque a gente tem muitos exemplos de como isso é feito, de como isso é sentido, e talvez uma egrégora muito forte vindo daquilo que é feito no Norte, né? Sendo que as principais literaturas, ou então as principais práticas, ou as práticas mais antigas ou mais difundidas, vêm de lá. A questão que eu penso é, o que a gente está olhando? A gente está olhando a terra ou está olhando o céu? Né? Porque se a gente olhar o céu e olhar isso de acordo, né, com as questões astrológicas, ou até mesmo, né, de data e de tempo, Ferragosto, por exemplo, é em agosto, não tem jeito. Né? A gente está olhando para questões que estão astrologicamente postas, que tem a ver com o movimento dos astros. Se a gente estiver olhando para questões da Terra e estiver olhando, por exemplo, para as estações, não tem como fazer um ritual de inverno no meio do verão. O que eu penso sobre isso, pessoalmente, a gente não precisa estabelecer um calendário exatamente como foi estabelecido, por exemplo, pelo grupo do Raven Grimassi. É importante que a gente conheça as nossas datas, que a gente conheça o nosso próprio calendário. E aí,
se alguma dessas datas, por exemplo, ou o Carnaval, ou o Agosto, ou a Saturnália, for de fato muito importante e de fato tiver uma preponderância nas datas, por exemplo, da sua família ou no seu próprio entendimento, né? Porque aí a questão da bruxaria solitária, ainda vou falar sobre isso. É importante que isso ganhe. A gente não precisa celebrar um calendário previamente posto. É muito importante que a gente entenda o significado daquilo que a gente está fazendo. Então, se não faz sentido seguir uma roda como aquela ou como uma roda wicana, do jeito que ela é posta, ou do jeito que ela está estabelecida, ou do jeito que você entende, não faça, né? Eu acho que muito mais do que isso é entender por que algumas coisas acontecem e entender de fato o quão importantes são as reuniões do grupo ou são as reuniões da família e talvez entre quem pratica determinar datas importantes. Então, por exemplo, se 13 de agosto, que tem toda a questão para Aradia ou Diana, ou mesmo para deusa Hecate, é uma data importante, faz muito sentido, ela tem significado, é importante que se faça alguma coisa. Se é muito importante fazer alguma coisa na lua cheia, que se faça alguma coisa na lua cheia. Mas não é que a gente tem que fazer porque está escrito ou porque o clã do Grimace faz. As coisas não podem funcionar assim, mesmo porque se a gente for olhar para uma questão de estregoneria, a gente está olhando para questões da terra e da paisagem. Então, cada lugar tem o seu tempo de plantar, o seu tempo de colher. Cada planta precisa de um cuidado diferente e tem um tempo diferente. Então, os tempos, por exemplo, de quem cultiva vinho é muito diferente dos tempos de quem pesca, né? Se a gente for olhar essas questões de comunidade, as questões de quem está no meio da Itália são diferentes de quem está no sul da Itália, ou mesmo no norte. Nas comunidades do norte, a gente encontra muita coisa de referência germânica também, porque uma parte da Itália está nos Alpes. Então, a gente não pode pegar um negócio e misturar tudo num montão no fim do ano, né? A gente precisa ser muito cuidadoso para ver o significado e para ver o sentido que isso tudo tem. Uma outra pergunta que eu peguei bastante nos grupos e nas páginas e nas conversas é sobre a prática solitária. Por quê? Quem encontra com os livros do Raven Grimace dificilmente vai encontrar um grupo aqui no Brasil que tenha essa prática ou que esteja a fim de trazer gente para dentro. Então a pessoa vai, gosta, se encanta, talvez seja descendente de italiano e quer fazer parte dessa prática. Horas. Eu acho o seguinte, começar a prática solitariamente foi o que aconteceu com muita gente que começou quando eu comecei, lá para 96, 97, né? Então a gente talvez não tivesse tanto apoio e não tivesse tanto encontro com outras pessoas. Então, por que não começar a pegar o gosto, começar a estudar, começar a botar isso na mão para ver como é que sente, o que percebe. E claro, se tiver que aparecer um grupo, vai aparecer. Muita gente também pratica solitariamente questões de família, ou seja, aprendeu uma porção de coisas, porém não é a família que leva isso. Podia ser uma pessoa aqui e uma pessoa ali. E isso pode ir passando de um membro para outro, sendo que de cada geração a gente tem talvez só um praticante, só uma estrega. Então, é uma outra forma de fazer. De fato, fazer isso é um trabalho extremamente solitário, né? No sentido de que a gente acaba fazendo as coisas por nossa conta ou pelo nosso entendimento ou por aquilo que a gente tem que fazer. Se a gente tem um mestre, se a gente tem um professor, se a gente tem uma pessoa mais velha que orienta, claro que facilita, porque você tem com quem trocar experiência, com quem você tem com quem trocar ideia. Porém, fazer uma prática solitária não é impossível e também não deixa de ser uma prática legítima. Afinal de contas, quem é que está galgando esse caminho de espiritualidade, né? É você ou é o outro? Talvez, infelizmente, por conta da internet, da abrangência dela, a gente teve muita polícia, né? De prática espiritual. E é claro que de vez em quando a gente pode sim meter os pés pelas mãos. Mas se a gente também não mete os pés pelas mãos de vez em quando, como é que a gente aprende? Então a gente tem que ir construindo em cima disso. Então, posso trabalhar a estregueria de uma forma solitária? Pode. Principalmente aqui no Brasil, onde os grupos são muito mais
separados ou soltos, né? E quem tem uma tradição de família dificilmente vai trazer uma outra pessoa de fora para dentro da família, a não ser um caso muito especial. Afinal de contas, você está trazendo uma pessoa para dentro da sua casa, né? É uma coisa que vale muito a pena pensar. Você está trazendo alguém para dentro. Good afternoon. Enfim, então é isso. Ter uma prática solitária não tira a legitimidade da prática. Ter uma prática em grupo não tira a legitimidade do grupo, né? Ter uma prática de pessoas que são descendentes tem uma ajuda ancestral. Quem não tem, aí outro passo, conseguir e fazer e buscar, na verdade, né? O contrário, buscar e fazer esse contato com seus ancestrais. E isso exige muito estudo. É preciso entender, por exemplo, em que parte da Itália você quer se concentrar, porque pode ser que a sua descendência seja romana, pode ser que ela seja siciliana, pode ser que ela seja lombarda, que nem a minha. E aí, que tipo de construção civilizatória, cultural e de prática espiritual esses povos tiveram ao longo do tempo? Então, de novo, é aquilo que eu sempre falo, a gente sai dos livros de esoterismo e vai parar nos livros de antropologia e de história para poder entender como é que essas coisas todas vieram se construindo com o tempo. Por fim, uma última pergunta que vem me chamando bastante atenção, né, tem a ver sim com essa coisa de novo de grupo, né? Onde eu posso arrumar um grupo no Rio? Onde eu posso arrumar um grupo no interior de São Paulo? Onde eu posso arrumar um grupo no norte do Brasil? Enfim. E geralmente essas perguntas elas nunca têm resposta, né, nos grupos de Facebook. E é muito curioso, né, porque se a internet está aí para ser feita e ser usada de uma forma que as pessoas do mundo inteiro se comuniquem, né, por que essas perguntas acabam ficando tanto sem resposta e as pessoas acabam ficando tanto no vácuo, né, tipo, e aí, ninguém fala comigo e aí a gente volta para todo aquele passo, então tá bom, vou estudar solitariamente. Porque talvez não sejam de fato tantas pessoas que pratiquem bruxaria italiana assim. Porque pode ser que tenham pessoas que tenham práticas na sua casa que não entendam que a coisa tem necessariamente esse nome. Pode ser também que as pessoas não estejam a fim de se colocar publicamente. Então, para quem tem de fato muita vontade de estudar bruxaria italiana, precisa sim de ter paciência. Claro, por exemplo, esse canal ele é feito pra gente trocar ideia, trocar informação, trocar conhecimento. Então, a gente pode sim conversar. Eu posso sim trazer um pouco daquilo que eu sei, mas nunca vai substituir botar a mão na massa em termos de estudo e de prática mesmo, pessoal, para ver aquilo que funciona e o que não funciona. Então, eu acho que vale muito a pena, a partir do momento que você se encontra nessa espiritualidade, nessa vontade de praticar bruxaria italiana, é começar de fato a estudar. Por onde é que eu começo? Né? Aonde eu quero centrar o meu estudo, porque não adianta, a Itália não é toda igual, nunca foi e talvez nunca será. Então é muito importante que a gente entenda e veja para que lado a gente quer ir e daí sim começar a fundamentar um estudo teórico para poder entender algumas coisas do passado e do presente desse local e das pessoas desse local e da construção cultural desse local. E mais uma coisa que eu queria comentar. Muitas vezes eu vejo questões sobre culto a Arádia, culto a Diana, culto a Dianos Lucifero, como é que essa coisa se dá, se eu faço, por exemplo, se eu não faço. Então, de cara eu digo não, eu não faço, né? Não faz parte da minha prática. Eu entendo como isso se estrutura dentro da espregueria grimaciana, principalmente, porque isso é uma das pedras fundamentais da prática deles, né? Então eles têm sim uma grande deusa que é Diana, que é uma deusa que vai muito além de Ártemis, né? Como sincretismo, que tem um grande deus, que é Dianos Lucifero, e ele é o portador da luz, é ele que traz a iluminação para as pessoas. Ele também é a semente primal da natureza, ou seja, é aquele que fertiliza a grande mãe para que de fato o mundo, né, a nossa terra se dê do jeito que ela é. E a Arádia funciona, entende-se,
como uma pessoa iluminada. A gente tem lendas, não temos também certeza de que ela existiu ou não, mas que a memória dela é mantida, porque foi por meio do trabalho que ela fez aqui que acabou se trazendo os caminhos antigos e o culto a esses deuses, a essa grande mãe e a esse grande pai de volta à Itália, né, de acordo com os grimacianos. Então, é claro, se isso faz sentido, é muito importante que se leia Arádia e o Evangelho das Bruxas com os devidos filtros pra gente poder entender quem era essa pessoa e que culto que a gente pode prestar a ela. Bom, um dos dias é o dia 15 de agosto, aqui o dia da Ascensão para os católicos, mas que também é um dia de uma energia feminina muito forte. Então, que a gente pode cultivar durante esse dia essa conexão. A Arádia é como se fosse uma ancestral, né? É uma pessoa que começou a fazer com que as palavras da Grande Mãe fossem ouvidas novamente. Então, ela merece a homenagem que pode ser feita, por exemplo, nesse dia, a sua memória. Além disso, claro, se a gente for pensar nela como uma ancestral, todas as práticas que a gente faz para os nossos ancestrais, na lua cheia, por exemplo, podem ser feitas para ela, podem ser feitas à memória dela. E com o tempo e com uma relação bem estabelecida, ela sim pode começar a trazer insights e ideias. Ou seja, na espiritualidade é tudo uma questão de ligação, de conexão e de entendimento, que a gente não tá simplesmente nesse mundo físico, que muitas outras coisas ou perspassam, ou que na verdade não existe uma diferença, né? Como dizem os budistas, a bolha ela não existe. Tudo é tudo, tudo é todo mundo e na verdade tudo é o vazio, porque a gente acaba pingando no que a gente percebe, né? As nossas histórias, as nossas construções. E então não tem jeito, cada um vai ter um entendimento diferente, seja individual ou seja em grupo. Minha sugestão pessoal é que, se é de interesse fazer uma prática para Arádia, por exemplo, que seja escolhido, por exemplo, um dia do mês para você estabelecer essa conexão, deixar uma oferenda e fazer como se ela fosse um dos nossos ancestrais. Oferenda, meditação, oração, conversa, e aos poucos ir abrindo os ouvidos e abrindo toda a nossa percepção para começar a perceber que lições que podem começar a vir disso. Acho que aí, inclusive, tem uma conversa super interessante para se começar. Então, se alguém tem uma prática como essa também, pode contar aqui embaixo nos comentários como é que isso é feito. Se tiverem mais perguntas sobre bruxaria italiana, seja pela estregoneria, seja pela estregueria, também deixem nos comentários. Brevemente a gente faz um outro vídeo de perguntas e respostas, esclarecimentos e divagações. E é isso, gente. Quarta-feira vai ter no nosso Instagram. Toda quarta-feira a gente tem no nosso Instagram stories para aprofundar as leituras de tarô. Aliás, as leituras de tarô para a semana elas estão ficando na página do Facebook desse canal. Então passem por lá, de domingo é sempre uma live. Claro, se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade. Comentem, porque a gente sempre quer saber o que vocês estão pensando. E é isso, gente. Um beijão e até mais!